Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Ricardo. Nesse vídeo vamos dar continuidade à série do Serilog, Hands-on com Serilog e bora pro vídeo. O meu nome é Ricardo, como eu já disse, eu sou Microsoft Certified Trainer, MCSE de Cloud, MCSA de Cloud, MCSD de App Builder, MCSA, MCSD de Web Application e tenho um Azure Developer Associate também, tá? Entre outras certificações. Tá aí o meu LinkedIn se você quiser entrar em contato comigo profissionalmente e o meu blog onde você pode encontrar artigos técnicos sobre o mundo Microsoft. No vídeo passado falamos o que é log estruturado, instalamos e configuramos o Serilog, configuramos o console como sync de saída do Serilog e substituímos o log provider nativo pelo Serilog. Bastante Serilog, não é? Agora vamos dar continuidade utilizando o Debug Window, File Sync e utilizando arquivos de configuração para configurar dinamicamente o nosso Serilog. Beleza? Aqui temos a explicação exatamente como estava antes. Adicionei já o sync de debug. Então aqui nos meus NuGet packs instalados estava faltando o serilog.sync.debug, instalar aí você também. E aí a gente vai passar a utilizá-lo. O sync.debug ele vai colocar onde? Na janelinha de output do Visual Studio. O Visual Studio ele tem várias janelas de output. Ele tem build, build order, debug, package manager, entre outros que você consegue instalar também. Ele vai colocar aqui, ó, nessa de debug, tá? E a gente vai ver como é muito fácil escrever nessa janela de debug. E também no sync de file. Beleza? Vamos lá. Abre o arquivo program.cs. Deixa eu aqui apagar esse arquivo de log. Esse aqui é antigo que eu estava testando. Program.cs. E para adicionar mais um sync, eu não preciso remover outros. Então eu posso manter o console lá. Vamos adicionar mais um. Write to janela de debug. Debug. Fácil. Write to file. Passa o caminho do arquivo, path, onde você quer que ele grave. Vamos gravar aqui, ó, na pastinha do projeto, tá? Começou teste log.txt. Tá reclamando aqui, deixa eu colocar o arroba, pronto. E ele já está pronto para escrever na janela de debug, na janela de console e no arquivo, tá bom? Vamos fazer um teste. Janela de console, check, ok. Janela de debug, aqui, 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 check, ok. Mas Ricardo, o que são essas outras informações aqui? Isso aqui são informações do Visual Studio de debug da sua aplicação. Por exemplo, skip loading symbols system.threading.task. Ele não carregou os símbolos dessa DLL, não carregou os símbolos dessa outra. Isso aqui são informações de debug do Visual Studio, tá? Então ele está falando assim que carregou o loaded DLL, mas pulou os símbolos, pulou o carregamento desses símbolos, tá? Então isso é normal da sua aplicação, não é nenhum erro, não é nada. Ele só está falando que ele não carregou simples para você fazer debug nessas DLLs aqui. E o arquivo apareceu aqui, ó, log.txt. Vamos dar uma olhada nele? Se eu tentar abrir ele, olha, não consigo abrir porque está sendo usado por outro processo. Então vamos parar o debug. E agora sim, temos aqui o texto de saída de log, tá bom? Muito fácil, muito simples. Coisas interessantes que conseguimos fazer. Conseguimos restringir restrict to minimum log level error. Então eu posso dizer aqui para o meu sync de file, somente para ele, que o minimum log level que eu quero que ele escreva é erro. Então erro para cima você escreve erro fatal. Eu acho que o warning está um abaixo. Então é erro fatal e critical. Tá? Para a janela de debug eu posso dizer que eu quero log level verbose. Verbose para cima. Então eu consigo configurar individualmente em cada sync como eu quero, o que eu quero que ele escreva lá dentro, tá bom? Então, mais um interessante. Aqui no console, ou em todos eles, né, eu consigo dizer output template, como eu quero que ele escreva. Eu tenho um de exemplo aqui. Então eu não quero o timestamp,
Quero só log level com a mensagem e não quero que escreva exception. Tá? Se você mandar rodar de novo, só vai aparecer o log level e a mensagem. Log level e mensagem. E eu apaguei o new line, né? Deixa eu colocar o new line de novo. O new line ele vai falar quebra de linha, né? Vou colocar aqui. Agora sim. Uma linha, uma mensagem por linha. Perfeito, tá? Consigo utilizar essas variáveis aqui, essas configurações, em cada um dos meus syncs. Eles são genéricos, são padrões para todo tipo de sync. Beleza? Então vamos agora criar o nosso arquivo de configuração e vamos ler do arquivo de configuração os syncs que eu quero que seja configurado para essa aplicação no ambiente que ele está rodando. Então eu posso ter um arquivo de configuração para desenvolvimento, que é o nosso caso, outra para produção, com configurações totalmente diferentes, tá bom? Então vamos lá. Vou criar o meu arquivo login.json. Mas Ricardo, eu posso usar o app-settings.json para fazer isso? Pode. Tá? Mas eu prefiro deixar no arquivo separado, porque a configuração, além de ser grande, eu quero customizar ela e tirar ela do controle de versão. Então eu quero ter o login.json de desenvolvimento que todo mundo usa. Mas lá em produção eu não quero publicar ela. Eu quero ter outro arquivo de login.json. Tá? Então se eu separar, fica mais fácil de substituir. Tá bom? Deixa eu pegar um de exemplo que eu já tenho pronto. E vamos ver cada um deles. O básico. Começar declarando serilog. No início, declarar o minimum level. Mas que estranho, esse minimum level eu já vi em algum lugar. Realmente, você viu no app-settings.json. Aqui você tem as configurações de level de log. Remove daqui, porque o que vale é o do serilog e não mais esse daqui. Esse aqui simplesmente é descartado, não serve para nada, tá? Então, se não quiser remover, não remove, mas vai ficar redundante. Não vai ter utilidade, na verdade. Então, aqui eu configuro o minimum level. O default, aqui estou acertando verbose. Então, por padrão, o mínimo level que eu tenho é verbose. Nesse ambiente, lá em produção, por exemplo, eu posso setar o mínimo level de information, se eu quiser. Para a Microsoft, eu tenho warning. O que é Microsoft? É o namespace Microsoft. Para o namespace System, eu tenho warning também. E aqui eu tenho meus syncs. Então eu tenho o write to, abre coleção, abre array. E aí eu tenho meu primeiro sync e o meu segundo sync. Vamos ver como funciona. Um objeto aqui dentro, nome do sync, console. Esse nome console é exatamente o mesmo nome que a gente colocou aqui, ó, write to console. Args de argumentos, output template, parâmetro para o construtor do console. Então, output template. E aí eu tenho meu segundo sync, file. E a mesma coisa, argumentos, e aí eu tenho os meus files aqui. Tá? Então, path, que é o primeiro que eu coloquei aqui, está aqui. Restrict to minimum level, aqui information. Deixa eu ajustar esse path, que eu acho que está errado. Vou chamar de config-log para não confundir com o outro. E a gente tem configurações específicas do file sync. Rolling interval é o intervalo que ele vai fechar o arquivo e começar a escrever em outro. E tem outras informações também, tá? Se tiver dúvida sobre quais argumentos você tem, você pode vir aqui, entra dentro do file. E aí tudo isso aqui você consegue configurar, tá? Rolling faz size limit, rolling interval, flush diz que não sei o que. Tudo você configura aqui nos args, tá bom? E olha que interessante, eu tenho aqui enrichers, tá? Destructor e properties. Enrichers e destructor a gente fala depois. Properties são constantes da nossa aplicação. Então você tem uma constante aqui, application, e outra environment. E aí eu posso usar no meu output template application e environment. Tá? Como a gente está falando de log estruturado, a gente pode pegar esses logs e jogar, por exemplo, no Elasticsearch, que é o que a gente vai fazer mais para frente. E utilizar essas variáveis aqui
como filtro de busca dos logs. Então eu tenho logs da aplicação app01, outros logs da aplicação de financeiro, logs de não sei o que, e eu quero encontrar só os logs do app01. Filtro por application, app001, e aí eu vou encontrar só os logs dessa aplicação, tá bom? Beleza? Muito simples até agora. Então criamos o arquivo, fizemos o setup dele, agora vamos utilizá-lo. Volta no program.cs e para fazer isso a gente tem que carregar o arquivo. Então vamos declarar uma variável login path. Login path vai ser path.combine system.io.path.combine, tá? Então vou combinar dois paths e aí vou chamar aqui directory.getCurrentDirectory. Pega o diretório corrente login.json. Então do diretório corrente, deixa eu remover isso aqui que ficou redundante. Do diretório corrente, ou seja, diretório de execução, login.json. Aqui é onde eu falo. Você pode pegar do diretório de execução ou então você pode setar uma pasta padrão. E aqui, ó, por esse hosting stage, você consegue dizer, ah, se for ambiente de desenvolvimento, faz assim, se for ambiente de produção, faz de outra maneira, tá bom? Mas aqui vão pegar do diretório de execução. Para pegar o diretório de execução, a gente tem que garantir que o arquivo está lá. Vamos ver como está aqui o build action desse arquivo. Selecionei o login.json, apertei o F4, copy to output director, copy if new. Então ele vai copiar se for novo, ou seja, se fizer uma mudança, ele vai colocar no output director, que é exatamente o que a gente quer. Precisa colocar lá. O arquivo já está lá. Vamos criar o iConfiguration, ou seja, é a interface de configuração nativa do ASP.NET. Então, config vai ser igual a new configuration builder. O construtor de configuração nativo também do ASP.NET. add.json. E a gente vai passar o login path. E a gente vai dizer que não é opcional. Optional false. Mandar construir. Build. Pronto. Construiu. E a gente vai remover aqui. Eu vou copiar e deixar comentado. Só para a gente comparar, tá? Pronto. Então, esse aqui é o padrão sem nenhum sync. A gente vai chamar o read from. Tá? Ler de onde. A gente vai dizer que é do configuration. E a gente passa o config. Pronto, já está configurado. A nossa aplicação já está lendo do arquivo de configuração. Não temos mais hardcode quais são os syncs que a gente está usando. Tá? É claro que toda vez que a gente adicionar uma configuração aqui no log.json, dizendo, ah, tem um sync novo, você tem que colocar a DLL lá dentro também. Mas vamos rodar. Já deve estar funcionando, tá? E aí, escreveu já no nosso console. Que a gente fez o setup aqui do console. Essa parte aqui de cima. E já escreveu no arquivo também. config-log 2021-07-31, tá? Então ele já escreveu no arquivo, já com essa data na frente, porque a gente fez o setup do rolling interval por dia. Então cada dia ele vai criando um arquivo novo. Então ele colocou a data na frente, tá bom? Mas cadê o resto dos logs, Ricardo? O que aconteceu? O resto dos logs eles não apareceram porque a gente fez essa configuração aqui, ó. Dissemos que para namespace Microsoft o minimum level é o warning, tá bom? Então não aparece mais aquela montoeira de coisas. Ah, mas eu queria ainda ver os paths que estão sendo acessados. Quais são as rotas que foram acessadas por nossa aplicação. Para isso temos também uma solução do Serilog. Tá? Então, um bônus aqui. Adicionamos esse cara aqui, ó, serilog.aspnetcore. Tá? Esse cara aqui ele já vem com coisas com features para trabalhar com ASP.NET Core, mas a gente vai aceitar só uma delas. Então aqui, logo após o route, a gente vai adicionar o middleware do Serilog, que é responsável por gravar o path de entrada e de saída e o tempo de execução também, tá? Esse cara é bem interessante. Para isso, vamos adicionar aqui, ó, using Serilog. Logo após o use routing, app use Serilog request login. E aí ele já faz isso. Manda rodar.
E aí ele loga aqui pra gente, ó. HTTP GET barra respondeu 200 HTTP status code em 34 milissegundos. Tá? Então se eu mandar rodar de novo, agora em 0 milissegundos, 0.2, tá bom? Bem interessante. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever para a gente continuar produzindo mais conteúdo. E tchau!